Por que voltou aqui? Simba, eu não tive nada a ver com... Aqui não é o seu lugar. Por favor, eu peço o seu perdão. Por favor, escute ele. Quieta! A primeira vez que veio aqui, você pediu meu julgamento. Eu o faço agora. Exílio! Não! Não! Por favor. Vergonha, desgraça, humilhação para toda uma raça. Vergonha, Ofensa. desgraça. Atrás. Veio trazer a discórdia entre nós. Vergonha, Ofensa. desgraça, Atrás. Vai humilhação para toda uma raça. Desgraça, Atrás. Veio trazer a Vai discórdia. embora, ditador. De nós. vergonha, Desgraça. vergonha, Desgraça. vergonha. Tem alguém com vergonha aí, gente? Boa noite, pessoal. Hoje foi a misericórdia, porque a coisa saiu do script, mas eu comecei com esse vídeo que fala aqui do Rei Leão, né? Esse exílio desse primo aqui, desse tio, que fala exatamente do tema que a gente vai abordar hoje, que é a vergonha. Vergonha, pessoal. Vergonha, mas vocês vão ouvir falar aqui da vergonha de uma forma diferente da habitual. Eu vou falar da vergonha, a raiz da vergonha. E eu não tô falando dessa vergonha bonitinha, legalzinha, que é engraçadinha, que é charmosa, não. Eu quero falar aqui da vergonha que é difícil de administrar, da vergonha que paralisa, da vergonha tóxica, dessa vergonha que nos impede de fazer o que a gente quer fazer. A vergonha que nos impede de ser quem somos. E de onde começa isso? Vocês que acompanham as outras apresentações, as outras sessões, já viram a régua de comunicação positiva? Eu não estou conseguindo colocar ela aqui agora, mas a régua da comunicação positiva, o degrau, o nível mais baixo de sentimento é o da vergonha. Quando a pessoa está sentindo vergonha, ela está vibrando ali 20 Hz. E o que significa? Qual é a primeira história que a gente tem conhecimento sobre vergonha? Vocês lembram da história bíblica, né, católica, da história de Adão e Eva, da queda do homem, né, do paraíso? Então, Adão, ele morava
No Éden, ele tinha tudo que precisava, essa é a história que nos contaram, né? Ele tinha tudo que precisava e, de repente, ele resolveu provar do fruto proibido e passou a ter o conhecimento do bem e do mal. E foi, enfim, dizem que foi tentado por Eva e o resto da história vocês já sabem. A primeira notícia, né, mundialmente falando sobre a vergonha, tá quando esse casal, ele é acionado, né? Deus pergunta a Adão, eu não sei exatamente a ordem, tá? Que eu não estou trazendo a literalidade da história. Mas o Deus pergunta a Adão onde você está e ele já colocou ali folhas, ele escondeu a nudez, porque ele já viu o corpo dele maculado. E o que acontece em seguida, quando ele se vê maculado? Ele é expulso do paraíso e punido para viver por conta própria. E eu coloquei esse vídeo aqui que mostra exatamente qual é o que alimenta essa vergonha tóxica. E é isso que a gente precisa saber para começar a dissolver essa vergonha. O que alimenta essa vergonha tóxica é o medo da separação. Esse medo da queda, esse medo do exílio, esse medo de não fazer parte. Porque o ser humano, ele é um ser social. Naturalmente, o mamífero, ele precisa estar em comunidade, é uma necessidade universal, estar em comunidade, se socializar. Então, todas as vezes que a pessoa, ela inconscientemente, ela está numa situação que represente separação, exílio, que represente risco dela ser rejeitada daquele grupo, dela ser excluída daquela situação, daquela classe, daquela função, daquele patamar. Toda experiência que pareça com separação, queda, exílio, isolamento, expulsão, rejeição, é o que alimenta a vergonha. É o que alimenta a vergonha. Então, para a gente começar essa conversa, eu quero que vocês se conectem, né? Vocês não precisam falar sobre a sua maior vergonha nesse momento, mas eu quero que vocês comecem a se conectar com a sua maior vergonha. Mas não estou falando dessa vergonha não, gente, essa vergonha de falar em público, não estou falando dessa vergonha não, estou falando de uma vergonha. Quero que você já comece a se conectar com uma vergonha que te dá um pânico, sabe? Vou dar um exemplo. Quando eu era pré-adolescente, eu tinha um crush, né? Eu era apaixonada por um garoto que ele não dava bola pra mim, acho que todo mundo já passou por isso, né? E eu tinha uma foto de quando eu era criança, quando eu era bebê, que eu achava horrorosa. Hoje eu acho linda, mas na época eu achava horrorosa. E aí um irmão meu pegou essa foto e me ameaçou de mostrar para esse menino, né? Esse adolescente também. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, eu criei uma força para ir em cima desse meu irmão e para pegar essa foto para ele não mostrar para esse garoto. Eu criei uma mistura de raiva com tristeza, com força, mas muita raiva e muito medo de ser excluída por esse garoto. No fundo, o medo era da não aceitação, era da rejeição, da exclusão, era de não ser aceito por ele. Então a vergonha, ela é uma névoa, ela é uma película que encobre o medo da separação, o medo da rejeição, ela encobre. Então a pessoa diz assim, não, mas eu sou tímida, não, mas eu não tenho coragem de me expor ou algo do tipo, mas na realidade quando a gente vai aprofundar o sentimento é esse, é um medo profundo de ser excluído, exilado. Entendem a situação? Então é muito grave, a vergonha tóxica é muito grave, mas é muito grave mesmo, porque nos impede de sermos quem somos, entende?
O que eu tô falando aqui, o que eu tô trazendo aqui é diferente de uma timidez, é diferente de uma reserva, é diferente de uma pessoa que é mais introspectiva, que é mais mental, uma pessoa que não gosta de falar tanto. Eu tô falando aqui de uma vergonha que nos impede de fazer o que a gente quer fazer, nos impede de fazer o que a gente gosta de fazer. Compreende? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não vai à praia, ela adora ir à praia, mas ela não vai à praia porque ela não tem coragem de usar short. Eu não estou falando de maiô, não estou falando de biquíni, estou falando de short, bermuda no joelho. Ela tem profunda vergonha tóxica da parte das pernas, a pé do joelho para baixo. E vergonha dos braços, vergonha do corpo, uma vergonha tóxica. Então, o que está por trás desse sentimento? Exatamente, ela na visualização, ela vai imaginar que ali as pessoas vão olhar para ela, vão humilhá-la em público e separá-la daquele clã. A vergonha traz no seu bojo a indignidade. A pessoa que alimenta essa vergonha, ela acredita que é indigna de estar ali e que se ela for descoberta, tem uma raiz de... Deixa eu trazer uma palavra mais certa para vocês aqui. Tem uma raiz de... Pensa num bastardo, sabe? Pensa num bastardo. Uma raiz de fraude. Tudo que eu tô falando aqui, nada disso é real, tá? Tudo que eu tô trazendo para vocês não é real. É uma ficção da mente e das emoções da pessoa. Eu tô traduzindo em palavras, eu tô trazendo em palavras o que ela sente quando ela tá diante de uma situação de vergonha profunda, de vergonha tóxica. E nessa situação, ela normalmente tem um ataque de pânico, um medo muito grande, seguida de uma raiva muito grande, porque o risco de não ser recebido, de não ser aceito, o risco de ser excluído, o medo de não se fazer entender. Então, esse medo de não ser entendido está ligado ao medo de não se conectar. E não se conectando, onde é que a gente fica se a gente não se conecta? Quando a pessoa diz assim, ó, você não me escuta, você não me compreende, minha mãe não me escuta, meu pai não me escuta, minha esposa não me escuta. Por que isso é tão desesperador? Porque o ser humano, ele aprendeu, o ser humano, né? Que ele precisa de outros seres humanos para sobreviver. Ele aprendeu que ele não vive, que ele não sobrevive. E de fato, de uma maneira realista, ele não vai sobreviver até 2, 3 anos. Que 2, 3 anos? Acho que até uns 5 ou 6 anos de idade ele não vai conseguir sobreviver sem o auxílio de um outro mamífero, né? Ele não vai caçar a própria comida, ele não vai se higienizar. Então, o mamífero, o ser humano, ele é extremamente dependente até uma determinada idade. Então, tudo isso está gravado no DNA, tudo isso está gravado na ancestralidade, né? Na biologia do ser humano. Então, nosso tema hoje é a vergonha. Então, como é que a gente vai gerenciar essa vergonha? Porque eu parto aqui do pressuposto, com a comunicação positiva, de que nenhum sentimento é ilegítimo. A gente não tem que brigar com o sentimento, a gente não tem que suprimir essa emoção, a gente não tem que fazer nada disso, a gente tem que olhar e conversar como a gente está conversando aqui, com clareza e maturidade, colocando a vergonha em cima da mesa, tá? É um lugar seguro, mas eu quero mostrar para vocês quão desesperador é para uma pessoa quando está manifestando essa vergonha, quanto é desesperador e o que é que ela está pensando, o que é que ela está sentindo, o que está acontecendo dentro dela quando ela está pálida, quando ela está com as mãos geladas, quando ela está sem conseguir falar, com a pupila dilatada, ela está olhando para você, ela está estátua, ou, né, ela está em luta, ou ela está fugindo, porque quando a pessoa sente um medo profundo diante de uma situação de vergonha, na iminência de ser humilhado e excluído, né, porque é um ato consequente, a pessoa olha para aquela situação, já tem um paradigma nela. Ok, nessa situação aqui eu vou ser humilhado porque eu sou diferente desse contexto.
ou eu sou inferior, eu sou indigno, eu não sou aceito, eu sou um exilado, eu não vou ser aceito aqui se eu fizer tal coisa, se eu mostrar meu corpo, se eu falar determinada palavra, se eu fizer um xingamento, se eu falar ou fizer alguma coisa que não seja o contexto dessa situação, o que vai acontecer? Eu vou ser excluído. E sendo excluído, o que parece para mim? O que parece para mim enquanto animal homem? Não enquanto um ser racional e maduro e consciente, não. Mas não é assim que a vida funciona, senão não haveriam guerras e mortes e assassinatos, certo? Como é que funciona na prática? Funciona assim, eu estou traduzindo o que está passando dentro da pessoa. Ela pensa que vai morrer. A humilhação pública, a vergonha tóxica nesse grau que eu estou trazendo para vocês é um ensaio da morte. Para o sistema da pessoa, para o que ela está passando dentro dela, não há diferença entre... não há saída, é uma rua sem saída. Para ela, todo o sistema dela se prepara como se ela estivesse à beira da morte. Então, olhando para a régua de comunicação positiva, a pessoa está sentindo vergonha, ela está vibrando em 20 Hz, ela está precisando de quê? O que uma pessoa que está com vergonha precisa? Ela precisa de proteção. Ela precisa de proteção. Se a pessoa está com vergonha e ela é julgada porque está em vergonha, ai fulano, não fica assim com vergonha, que besteira, você é tão bonito, ai fulano, não fica com vergonha, você fala tão bem, ai fulano, seu sotaque é maravilhoso, para com isso, nossa, vergonha de, pô, que redação tão bonita. Isso aí é uma forma de invalidar e suprimir esse sentimento e não adianta. Olha só, a pessoa está com um problema muito grande que eu estou mostrando aqui a vocês o que está passando dentro da cabeça dela quando ela está manifestando essa vergonha. Aí ela vai ter que segurar esse turbilhão numa mão e segurar o turbilhão que é te convencer de não colocar ela em perigo. Então ela tinha um problema para gerenciar e agora está tendo 2 problemas. Então se você está diante de uma pessoa que está num choque de vergonha, não julgue a vergonha, não exponha essa pessoa nesta situação que ela está amedrontada, porque isso é um ensaio da morte para ela. Essa pessoa precisa de proteção. Então, você vai chegar para essa pessoa, você já sabe, você está aqui praticando a comunicação positiva, você sabe que a pessoa está manifestando vergonha, que dentro do pensamento dela, dentro das emoções dela, ela está ensaiando para a morte, ela está ensaiando para um precipício, o sentimento que ela tem é esse. E cognitivamente, os pensamentos dela, isso tudo é tudo inconsciente, tá? Ela não processou como eu tô trazendo aqui. Isso aqui ela vai processar numa terapia, talvez. E aí ela vai buscar outras origens. Mas é isso que está acontecendo com ela. Essa pessoa, quando ela estiver diante dessa situação, vamos trazer aqui. A pessoa, vou trazer um exemplo, pronto. Uma vez que eu era criança, eu tava no desfile, foi um desfile, eu, minha irmã e tinha as meninas do condomínio. E aí eu passei um batonzão vermelho, eu sei que meu dente ficou todo melado de batom. E eu fui desfilando e rindo, e o dente melado de batom, as pessoas rindo, e eu sem saber que era por mim, era pelos dentes, eu não sabia. De repente, nessa passarela começou a chover, eu sei que molhou a passarela, eu já estava molhada, alguma coisa assim, eu escorreguei. E as pessoas riram ainda mais. Nessa situação, sabe o que aconteceu? Sabe por que eu não traumatizei a ponto de não me expor nunca mais? Porque naquele exato momento, antes do trauma congelar na minha experiência, minha irmã, que era famosa como... ela batia, ela protegia os irmãos. Ela me protegia, ela mais velha que eu me protegia, e protegia meu irmão, que era mais velho que ela. Ela era aquela que dava porrada em todo mundo. Ela, quando ela viu aquela cena,
todo mundo rindo de mim. Imediatamente ela veio ao meu encontro, me cobriu, me tirou dali, saiu xingando todo mundo e ameaçando que ia bater em todo mundo e todo mundo tinha medo dela. Ou seja, traduzindo esse acontecimento para essa linguagem da comunicação positiva que explica a vocês como que funciona essa alfabetização emocional. O que aconteceu ali foi a proteção que eu necessitava naquele momento de vergonha, de exposição e humilhação pública. A proteção aconteceu pela intervenção dela. Então, eu não cheguei no grau de morte, mas não é morte física, é morte emocional, porque um trauma, gente, é uma morte emocional daquele aspecto que a pessoa está vivendo. Quando uma pessoa adquire um trauma decorrente de uma vergonha, de uma humilhação pública, ela mata aquela parte dela. Talvez se minha irmã não tivesse chegado naquele momento e feito aquilo, eu não falaria em público, talvez eu não ensinasse as pessoas a falarem em público, talvez eu tivesse aquele trauma congelado até hoje. Então isso que eu quero trazer para vocês é para que vocês entendam que a vergonha ela precisa ser gerenciada, e que se uma pessoa estiver manifestando esse choque de vergonha, não é jogando ela na linha de frente que ela vai perder essa vergonha. Não é dessa forma. Então vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer, você passando por isso ou conhecendo quem passa por isso, para melhorar essa situação, para gerenciar melhor essa vergonha, é deixar de esconder essa vergonha, né? Revelar essa vergonha. Só que você vai revelar essa vergonha num ambiente seguro para uma pessoa que você confie. Se você não tem terapeuta, você vai adquirir um caderno em que você vai criar o hábito de escrever em minúcias todas as vergonhas que você já passou, todas as vergonhas que você ainda tem, tudo que você teme mostrar, todos os segredos, tudo que está ali em 7 chaves, que você acredita em algum nível que se alguém descobrir, você está arruinado, se alguém descobrir, nunca mais vão te amar, não vão te aceitar, se alguém te ver dessa maneira, vão te excluir. Você acredita que se alguém souber dessa informação, você está arruinado, tá? Então você vai criar uma forma de escrever isso com toda a segurança, para não deixar ninguém ver, porque a vergonha some quando ela é revelada e protegida. A vergonha some quando ela é revelada e protegida. Quando a mente da pessoa, quando o sistema de pensamento da pessoa entende que ela não vai morrer naquela situação, que ela não está indo para a morte, que ela não vai ser excluída, que ela não vai ser exilada, entende? Nessa conversa aqui parece a coisa óbvia e lógica que qualquer pessoa entenderia, mas o sistema emocional não compreende com essa facilidade. Então você tem que auxiliar o seu próprio pensamento, a sua própria mente a aceitar essa segurança que a vergonha pede. Então você começa a criar essa segurança quando você vai olhando para essa vergonha. Então, não tem essa questão quando a pessoa é desavergonhada. Não é a pessoa desavergonhada, é aquela pessoa que ela paga mico, ela passa pelo ridículo e ela sente que não tem nada a perder. O que é uma pessoa que sente que não tem nada a perder? Pensa comigo. Uma pessoa que sente que não tem nada a perder é uma pessoa que compreendeu que qualquer situação que ela passe não é um ensaio para a morte. Ela também já compreendeu que ela não vai ser exilada e excluída, que até no momento que ela estiver sozinha, se ela fosse rejeitada hipoteticamente pela população do planeta inteiro, se ela fosse rejeitada por todas essas pessoas, ainda sobraria ela. Então, o que acontece quando a pessoa, quanto mais autoestima a pessoa tem, quanto mais ela
aceita ficar consigo, quanto mais ela percebe que não é qualquer coisa que morre, que mata. É aquela velha história. Uma vez eu falei pra minha filha, ela tava indo pra escola, alguma coisa assim, porque ela se arruma pra jogar o lixo fora, né? Se arruma pra jogar o lixo fora. E nesse dia ela tinha que jogar o lixo fora bem rápido e não deu tempo de se arrumar pra jogar o lixo fora. Ela foi assim, do jeito que tava, com o cabelo preso, que ela sempre solta o cabelo pra ir lá fora, né? E aí, quando ela teve que correr e tal, pra eu, vamos Duda, vamos Duda, vamos Duda. Aí, quando passou o susto, aí eu falei, e aí, morreu? Ela morreu de quê? Morreu de vergonha? Tá vendo que a vergonha não mata? A vergonha não mata não, gente. Assim, não deveria matar, né? Mas a vergonha mata sonhos. A vergonha mata planos, a vergonha mata felicidade, a vergonha mata casamentos, a vergonha mata sociedades, a vergonha mata prosperidade financeira. Essa vergonha, que é esse monstro que mostra para a pessoa que se ela chegar naquele lugar, falar aquela coisa, mostrar aquele lado, ela vai ser excluída e vai morrer sozinha. Essa vergonha mata muitos sonhos. O pagar amigo também não é uma forma utilizada de chamar a atenção do outro para si. Aí depende, né, da intenção da pessoa. Aí tem pessoas que utilizam essas estratégias escandalosas para chamar a atenção por insegurança também, mas aí já é outra situação. Aí é a insegurança. O que a gente está falando aqui é da pessoa que ela tem um desejo de se conectar. Ela tem um desejo de mostrar quem ela é, de falar o que ela pensa. Ela tem um desejo de xingar quando ela quiser. Ela tem o desejo de andar de bermuda na praia. Ela tem o desejo de andar de biquíni. Ela tem o desejo de dançar em público. Ela tem o desejo de beijar na boca em público. Ela tem o desejo de andar descabelada. Mas ela é escrava da própria mente, que diz para ela, em algum lugar, que se ela se mostrar para o mundo dessa maneira, o mundo não vai aceitá-la, não vai aceitá-lo, e eles vão ser rejeitados de tal forma que eles vão ser exilados, e, portanto, exilados estarão mortos em vida. Eu estou falando dessa forma aqui porque eu estou traduzindo o que acontece dentro da pessoa, no pensamento e no sentimento da pessoa quando ela está num choque de vergonha. E a solução é, eu preciso de segurança para olhar para essas manifestações da minha personalidade. Então, um primeiro recurso é a escrita terapêutica. Pegar um caderno e começar a escrever todos os eventos vergonhosos, todos os motivos de vergonha, tudo que se rejeita no corpo, na vida, na história, na fala, acontecimentos, todos os motivos de vergonha, todos os segredos, e escrever, deixar bem guardado, né? Claro. Fazer uma lista de proibições, isso é muito legal. Eu tenho uma caixa de proibições que está bem menor a cada dia. Sabe o que é caixa de proibições? Sabe aquelas coisas que a gente aprendeu ou se ensinou que não pode fazer por causa de qualquer motivo? Por exemplo, eu quando era criança, se eu tomasse chuva, eu ficava doente. Eu tinha muito problema de garganta. E eu aprendi, por uma questão de proteção, né, de minha mãe, que se eu tomasse chuva ou se eu ficasse no sereno, eu ficaria doente. E naturalmente ficava, né? Só que eu fiquei adulta e eu não tenho mais essa imunidade fraca, eu não fico mais doente. Mas a proibição ainda persiste. Então, persistia, né? Quando eu fui fazer essa ferramenta terapêutica da caixa de proibições, eu coloquei essa proibição e essa proibição já está fora. Hoje eu tomo chuva, hoje eu tomo sereno e eu não fico doente. Então existem proibições da infância, proibições que nós aprendemos. Comer leite com manga, proibições, por exemplo, de comer determinadas coisas ou de frequentar determinados lugares,
ou de falar com determinadas pessoas, essas proibições não são quaisquer proibições. Eu quero que você traga nessa escrita terapêutica, nessa caixa de proibições, aquelas que você quer fazer, mas você acha que não pode. Você quer fazer, mas alguma pessoa em algum momento da vida te convenceu, a vida te convenceu de que você não tem autorização para fazer. Porque essas proibições que vocês colocarão na caixa de proibições, se você chega perto de fazer, você sente vergonha. Eu estou trazendo aqui um outro atalho para você descobrir quais são essas vergonhas. Porque aqui não tem nada a ver com o que com o que não é aceito pela sociedade. Aqui tem a ver esse segundo exercício, essa caixa de proibições, com aquilo que você acha que não é para você. Não é autorizado. Não é autorizado. Por exemplo, famílias que tiveram muita escassez no passado. Famílias que tiveram muita escassez no passado. Tem itens do mercado que até hoje um adulto não vai consumir até o final, ou não vai consumir na quantidade que ele quer, porque tem uma memória de infância gravada de proibição a respeito daquele consumo. Então, essa caixa de proibições que você vai colocar, o que é proibido para mim? O que é proibido para mim? Tudo que você colocar nessa caixa, você vai começar a olhar. Pega uma lista de proibição, pega um item de proibição, você escreve todos os itens de proibição, tá? E aí escolhe um mês no ano. Vou pegar aqui um papelzinho, vou pegar uma lista de um item de proibição e vou me autorizar. Eu vou me autorizar e eu vou ver o que acontece. Um por mês, um de cada vez. E não é coisa muito grande não, tá? Proibição. Tem gente que se proibiu de viajar de avião porque aprendeu em casa que é perigoso. Tem gente que se proibiu de chegar de manhã em casa porque aprendeu que isso não é coisa certa. As proibições. E aí, à medida que você vai desfazendo, se autorizando, né, derrubando essas proibições, a vergonha também diminui. Percebe? Essa vergonha também diminui. E aí, menos proibições, mais coragem, você sobe na régua e aí você vai atraindo mais clientes, você vai atraindo melhores relacionamentos, você vai criando melhores hábitos na sua vida, se alimentando melhor, se expondo, falando mais o que pensa, colocando a sua opinião numa reunião sem medo de ser humilhado. Entendem? Você diminui o perfeccionismo porque você não vai querer tomar conta de todos os detalhes e fazer qualquer coisa à prova de erros, blindado a erros, porque você teme a reação pública de alguém. Você não vai mais ter esse medo dessa exclusão, dessa reprovação, dessa humilhação pública à medida que você começar, primeiro, a fazer esse caderno terapêutico das vergonhas e, segundo, criar essa caixa das proibições e a cada mês resolver um item, autorizar-se em um item pelo menos por mês, tá? E um terceiro caminho aqui é fazer um desafio por mês também, de algo que seja de 0 a 10, assim, de vergonha, vamos dizer assim, uns 2 ou 3, tá? E aqui eu tenho um desafio para você. Que você faça um story, tá? Você não vai falar que é para esse desafio da exposição da vergonha, da eliminação da vergonha, do gerenciamento dessa vergonha, mas você vai me marcar. Você vai fazer uma story com qualquer coisa, com qualquer assunto. Oi, tô aqui para dar um bom dia, perguntar como é que vocês estão, como é que tá aí na quarentena, não sei. Você vai fazer um story e você vai me marcar, vai marcar aqui o perfil de comunicação positiva. E aí eu vou ter certeza que você entrou em ação para se expor mais, porque o medo de falar em público,
Isso aqui é um público, assim, aqui agora nesse momento tem 4 pessoas, mas quem assiste o replay, quem assiste no YouTube, quem assiste nas outras mídias, bota aí centenas de pessoas que vão estar assistindo isso que eu estou falando aqui agora e julgando o conteúdo que eu estou trazendo de acordo com seus próprios filtros. Então, você imagina um vídeo, gente. Um vídeo que você fale ao vivo para 500 pessoas, para 1000 pessoas, ou que você fale para 10 pessoas. Tem gente que fala assim, mas falar com 10 pessoas é pouco, falar com 20 pessoas é pouco. Experimenta comprar um coffee break para isso. Experimenta trazer essa live, essa mentalidade aí para o presencial. Vê quanto é que custa o trabalho que dá fazer um evento para 20 pessoas, fazer um evento para 30 pessoas. Então, não menospreze a quantidade de pessoas que está te escutando. Uma pessoa que te escuta, ela já vai assimilar a sua mensagem de alguma forma, já vai influenciar outras pessoas com aquilo que ela está aprendendo de você, aquilo que ela está recebendo de você, né? A gente recebe e dá. Então, eu proponho esse desafio. Então, primeiro desafio para a gente começar a gerenciar essa vergonha, a escrita terapêutica, algo que é diário. Quanto mais você sofre de vergonha, mais você deve escrever sobre isso, né? Sobre essas vergonhas, escrever. E aí você vai começando a trazer à tona e criando um ambiente seguro para não entrar nesse choque da vergonha. E o segundo passo é criar essa caixa de proibições e começar a tirar uma por mês e se autorizar e realizar. E o terceiro desafio é gravar um story sobre qualquer assunto. Me marca aqui para eu saber que você entrou em ação, apesar de qualquer questão, tá? E aí a gente vai começando a entrar na coragem. E quem tá sentindo coragem, que vocês conhecem a régua, se não conhecem ainda, entrem no grupo de comunicação positiva para conhecer a régua e o vídeo que eu explico como é que usa a régua. Quem entra na coragem, qual é a necessidade de quem tem coragem? É de realizar. A pessoa que está com coragem, ela vai fazer coisas. Ela não procrastina mais, porque ela tem coragem, ela está dentro das possibilidades. O pensamento dela tem a ver com possibilidades. O filtro de percepção dela é de possibilidades. Então, esse assunto que eu quero deixar para vocês hoje. Vocês têm alguma pergunta sobre esse tema, alguma colocação para fazer? Porque eu já vou concluir aqui essa sessão positiva de hoje, que foi sobre vergonha. E agradeço, né, a presença de todos. E tô aqui esperando vocês me dizerem alguma coisa. Ou uma pergunta, ou o que foi para você essa conversa de hoje. Como é que é? Coraçãozinho é bom, hein? É isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo. E se comprometam a entrar em ação, porque quando a gente vence essa vergonha, ninguém para, gente. Ninguém para. Na verdade, só quem para a gente somos nós mesmos, né? Mas essa vergonha que a gente escolhe ter e nutrir, ela mata alguns sonhos. Ela mata alguns sonhos. E a gente precisa reviver esses sonhos. Que a gente veio aqui pra isso. A gente não veio aqui pra morrer de vergonha, né? Melhor morrer de amor, né? Ficar morrendo de vergonha. Então, eu tô morrendo de vergonha. Morre de amor, melhor. Vai morrer mesmo, todo mundo. E que perde a vergonha seu limitador, mais vergonhoso será não enfrentar mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu tenho certeza que todos nós temos todos os recursos para acessar essa coragem de ser vulnerável e olhar as nossas próprias vergonhas num ambiente seguro, tá? A gente não ganha nada em se expor e se humilhar. A gente não tá ganhando nada com isso. Isso aí não é nada produtivo.
é criar um ambiente seguro para começar a trabalhar as nossas vulnerabilidades. Então, fiquem com Deus, ou melhor, permaneçam com Ele, porque estamos todos sempre acompanhados da luz superior. E quem for advogado aí, que me encontre daqui a pouco falando de outro tema, com outra energia, com outra pegada. E o povo diz assim, na comunicação positiva você parece uma e lá na advocacia de referência parece outra. É Ruth e Raquel, gente. Aqui vocês estão vendo Ruth e lá é Raquel. Vocês lembram da novela? Aqui é Ruth, aqui é a irmã boa, lá é Raquel. A irmã da treta, a irmã do marketing, a irmã do negócio, né? Ali é mais a minha energia masculina, aqui é mais a minha energia feminina. Tá certo? Sempre somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Todos. Que boa notícia, né? Então tá bom, encontro vocês mais tarde, e aqui no perfil de comunicação positiva e nas outras mídias de comunicação positiva, todos os dias entre 19 e 20, tá? Não é pontualmente às 19 não, é nesse intervalo de 19 e 20, tá bom? Fiquem com Deus e até já.